Bom, gente, eu não sei como que é na casa de vocês, mas lá em casa, no final de semana a gente consegue, o que a gente não bagunçou durante a semana, a gente bagunça em 2 dias, né? Então, chega no domingo à noite, a casa está de perna para o ar. E domingo passado não foi diferente. A gente começou a dar aquele cata, né, nas coisas para começar a semana. O João estava estudando para a prova e aí eu fui guardar a roupa limpa dele na gaveta. No que eu puxei a gaveta não parava no trilho. Mas não foi uma coisa que aconteceu tipo no domingo. Já fazia meses que estava desse jeito, né? Só que no domingo passado, o meu descontentamento foi maior do que minha preguiça. Então, eu dei uma de marceneiro, fui lá, peguei as ferramentas, tal, dei uma ajeitada e arrumei a gaveta, né? Que já fazia um tempão que estava quebrada. E eu não sei quanto a vocês, mas eu creio que para a maioria de nós é assim que funciona. A gente tem a tendência de permanecer acomodado até que algo desagradável nos force a sairmos da nossa inércia. Todos nós já passamos por isso. É aquela aula de inglês que você nunca faz até que você comece a perder coisas, comece a perder oportunidades no emprego, comece a ver todo mundo subir de cargo, menos você, o pessoal começa a viajar pela empresa, de repente atender clientes internacionais, e você vai perdendo essas oportunidades. Aí isso te força a ir lá e estudar o tal do inglês, do espanhol, né, o que quer que seja. É aquela academia ou dieta que você nunca faz, até que o corpo começa a gritar, né? Os exames começam a chegar, né, cada vez piores. O teu emocional começa a ficar abalado, e você fala, cara, preciso fazer alguma coisa. Então, quando o descontentamento com determinada situação ou condição, ele atinge um certo limite, esse descontentamento faz nascer um desejo dentro de nós. Desejo de que as coisas sejam diferentes, desejo de mudança, desejo de uma condição diferente, melhor. E aí tem um teólogo, que eu até coloquei uma citação dele, está depois do Salmo que a gente vai ler. O Lewis B. Smith, ele fala assim, ó, todo desejo é concebido sob os lençóis do descontentamento. Desejamos o que não temos e sem o qual não podemos ficar satisfeitos com o que temos. Profundo isso, né? Vou ler de novo. Todo desejo é concebido sob os lençóis do descontentamento. Desejamos o que não temos e sem o qual não podemos ficar satisfeitos com o que temos. Ou seja, é a falta que faz nascer o desejo. Já percebeu isso? Você só deseja aquilo que você não tem. Então, essa busca por realização, ela vem desse vazio. Pode ser no teu trabalho, nos seus relacionamentos, inclusive na sua caminhada com Deus. E por que eu estou falando de desejo de descontentamento? Porque o nosso tema agora, a gente está começando hoje, sempre todo final de ano eu tenho, assim, nós temos tido na nossa igreja o costume de celebrarmos o Dia de Ações de Graça, certo? Vai ser agora no final de novembro, no último domingo de novembro, se Deus quiser. E aí, então, esse é um tempo que a gente para agradecer a Deus e para buscar, assim, não sei vocês, mas eu começo a ficar cansado no final do ano. E a gente precisa dar aquele gás, aquela energia. E aí o tema nosso, então, é esperança. De onde vem? O que faz nascer esperança? O que faz brotar esperança dentro de nós? Então, o nosso objetivo, nos próximos 3 domingos, é a gente olhar para essas coisas que fazem nascer a esperança. E o primeiro elemento para que exista esperança é o desejo. Sem desejo, a gente não tem esperança. Por quê? Porque sem desejo, a gente não busca algo diferente, a gente não busca algo melhor. Então, só que todo desejo nasce do descontentamento. Citando de novo o Smith, ele fala assim, ó, a alma viva com esperança é uma alma que sente uma correnteza pura de desejos por coisas melhores. Devemos estar descontentes até encontrarmos nosso contentamento, eventualmente, na vida mais plena e melhor que somente Deus pode dar. Então, se você quiser ter esperança, você precisa sentir desejo de algo melhor.
E esse desejo só vai vir a partir do teu descontentamento. Então eu quero convidar você a ler comigo, pensando em tudo isso. A gente vai ler o Salmo 94. E só um adendo, pode parecer que isso é um convite para você se esforçar mais, para você fazer mais. Sabe aquele papo motivacional de coach? Queira mais, sonhe mais, né? Não é isso. Porque eu acho que esse descontentamento, ele não é resolvido com mais conquistas e mais esforços. Eu acho que ele é um convite divino para uma coisa mais profunda. E a gente vai ver aqui no Salmo 94, então. Vamos ler o Salmo 94, de 1 a 10. Flavinha, você pode ler para a gente? Ó Senhor, Tu és Deus que castiga, mostra a Tua ira. Tu és o juiz de todas as pessoas. Levanta-te e dá aos orgulhosos o que eles merecem. Até quando os maus continuarão alegres? Até quando, ó Senhor Deus? Até quando se mostrarão orgulhosos e se gabarão dos seus crimes? Ó Senhor, eles esmagam o Teu povo e exploram os que são Teus. Eles matam as viúvas e os órfãos, e assassinam os estrangeiros que vivem na nossa terra. E dizem, o Senhor não está vendo? O Deus de Israel não vai ficar sabendo disso. Procura entender, ó gente tola, quando é que vocês vão criar juízo? Foi o Senhor Deus quem fez os nossos ouvidos. Será que Ele não pode ouvir? Foi o Senhor quem fez os nossos olhos. Será que Ele não pode ver? O Senhor repreende as nações. Será que Ele não vai castigá-las? O Senhor ensina todos os seres humanos. Será que Ele não tem sabedoria? Esta é a palavra de Deus. Vamos orar de novo. Pai, abençoe a Tua palavra lida, ó Deus. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, ilumine nossa mente, nosso coração, e que Ele fale com cada um de nós, meu Pai. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Interessante que nessa poesia, o salmista expressa o descontentamento e a frustração com a injustiça no mundo. Ele clama a Deus por justiça, refletindo que o desejo por um mundo mais íntegro. Só que é muito interessante a forma que ele faz isso. Então vamos olhar para o texto, porque ele começa com uma invocação ao Deus das vinganças. A versão que a gente leu não dá para parecer muito isso, porque a nossa tradução fala, ó Senhor Deus, Tu és o Deus que castiga, mostra a Tua ira. Mas se você olhar numa outra tradução, das mais tradicionais, né, diz assim, ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. A gente não está acostumado com esse tipo de linguagem, né? Ainda mais por conta da nossa cultura, que é tudo muito positivo. Você tem que ser positivo. Mas o Eugene Peterson, quando ele analisa o Salmo, ele fala assim, ó, Eugene Peterson fala assim, os salmistas são pessoas iradas. Na presença de Deus, eles perceberam que o mundo não é um lugar benigno, onde cada um está dando o melhor de si para conviver com os outros. E que se todos nós nos esforçarmos só um pouquinho mais, tudo será resolvido. Ou seja, os salmistas sabem que o mundo não é esse lugar que está todo mundo se esforçando. Não, eles têm muita ira, né? E esse salmo não é diferente. Mas o que Peterson explica para a gente é que esses pedidos de vingança são, na verdade, uma entrega a Deus da frustração e da raiva do salmista, né, aos cuidados de Deus. E isso afasta o salmista de uma violência pessoal. Em vez do salmista ir lá e se vingar, ele joga para Deus a ira dele e fala, ó, Deus, resolve aí. Eu não estou dando conta. Então o salmista, ele ora o seu ódio. Só que esse ódio orado a Deus é um pedido, não por vingança simplesmente, mas por justiça, que é o que ele fala no verso 2. Tu és o juiz de todas as pessoas, levanta-te e dá aos orgulhosos o que eles merecem. Quando ele pede para Deus se levantar, ele está pedindo o seguinte, esse ato de se levantar é quando o juiz ficava de pé para poder pronunciar a sentença e fazer a coisa acontecer. Então ele está falando, Deus, faz o negócio acontecer. Assim o clamor do salmista não é por violência, mas pela intervenção de Deus que redime, para que Ele redima o sofrimento e corrija as injustiças, sem colocar nas mãos humanas o poder da vingança. Ele está falando, Deus, você sabe o que é melhor, resolve.
Só que o salmista está com pressa e ele grita para Deus, ele desabafa para Deus. Até quando? Versos 4 e 5. 3 e 4, aliás. Até quando os maus continuarão alegres? Até quando, ó Senhor Deus? Até quando se mostrarão orgulhosos e se gabarão dos seus crimes? Então tem um estudioso, um biblista, que ele fala assim, ó, essa expressão até quando é um dos lamentos mais frequentes nos Salmos, onde o crente encontra uma forma honesta e reverente de questionar a ausência da ação divina. A pergunta não é uma expressão de incredulidade, mas um grito de fé desesperada. Ou seja, quando a gente questiona a Deus, até quando? Não é errado você fazer isso, não é irreverente você fazer isso. Até porque você só pode dizer até quando, Senhor, primeiro se você acreditar que tem um Senhor. Segundo, se você acreditar que Ele não concorda com a situação que está diante de você. E em terceiro lugar, se você acreditar que Ele tem o poder de resolver. Então é uma pessoa que crê em Deus, ela acredita. Só que ela está clamando, Deus, vai, cara, rápido, né? E aí ele começa a enumerar as coisas que ele vê, que ele fala, Deus, resolve. Está lá do verso 5 ao verso 7. Que coisas são essas? Que crimes são esses? Primeiro, a exploração do povo através do poder e influência. Verso 5. Ó Senhor Deus, eles esmagam o teu povo e exploram os que são teus. A gente vai olhar o Salmo todo, né? Lá no verso 20 fala que essas pessoas, elas estão assentadas nos tronos de poder. Ou seja, são as pessoas que têm poder, que têm influência, né? Que estão esmagando o povo. Essas pessoas, elas oprimem os mais vulneráveis da sociedade. Verso 6. Eles matam as viúvas e os órfãos e assassinam os estrangeiros que vivem na nossa terra. A viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre, né? Era chamado de o quarteto da vulnerabilidade. E é interessante, porque esses homens maus, esses perversos, eles não matam essas pessoas porque, faz um esquadrão de extermínio e vai lá e mata. Não é isso. É que quando essas pessoas que têm poder não oferecem ajuda para quem não tem nada, eles condenam essas pessoas à morte. É o que Tim Keller fala, né? O Tim Keller fala assim, nas sociedades agrárias pré-modernas, esses 4 grupos não tinham poder social, mal tinham o que comer. E se houvesse qualquer fome, invasão ou mesmo pequeno distúrbio social, morreriam em questão de dias. Hoje esse quarteto incluiria refugiados. Quem são os refugiados dos nossos dias? Os venezuelanos. Está tendo agora, né, com a guerra da Síria, vai ter uma onda de refugiados vindo para o Brasil, de libaneses, sírios, trabalhadores, migrantes, os sem-tetos, os muitos idosos e pais e mães que cuidam sozinhos dos seus filhos. Tem um outro teólogo que fala, a viúva, o órfão e o estrangeiro, portanto, são destinatários regulares da preocupação especial de Javé no Pentateuco, nos profetas e nos Salmos. Eles representam um sem-terra, entre aspas, na sociedade israelita. Pessoas que não tinham uma rede social para sustentá-los. Por essa razão, dependiam especialmente do cuidado e da justiça dos outros. Agora, por que esses caras fazem isso? Verso 7 fala, porque eles tinham uma convicção de que eles podiam fazer toda essa maldade e saírem impunes. Verso 7. E dizem, o Senhor não está vendo, o Deus de Israel não vai ficar sabendo disso. Então percebe que o descontentamento do salmista surge dessa percepção de que o mundo que ele vive é um lugar quebrado, um lugar onde o mal parece prosperar e onde parece que as pessoas que estão fazendo mal, elas não se preocupam com as consequências. E isso mostra para a gente que o descontentamento é uma reação legítima aos pecados e às injustiças, que gera o desejo de que as coisas sejam diferentes. Agora, o que o salmista deseja? Isso eu achei interessante também. Porque o salmista, ele não deseja que Deus simplesmente acabe com os perversos. Olha o que ele fala aqui, ó, verso 8. Procure entender, ó gente tola, quando é que vocês vão criar juízo? Sabe o que ele está falando? Que ele deseja que essas pessoas se convertam.
Ele deseja que essas pessoas mudem a atitude delas. Deseja que elas percebam a loucura daquilo que elas estão fazendo. Que ele perceba a estupidez, né, que eles estão perpetuando e que não vai ficar impune. Então, verso 9, ele fala isso, né? Olha, foi o Senhor quem fez os nossos ouvidos, será que ele não pode ouvir? Foi o Senhor que fez os nossos olhos, será que ele não pode ver? Ou seja, vocês estão loucos? Vocês acham mesmo que Deus não está vendo nada que vocês estão fazendo? Vocês acham mesmo que vai dar certo fazer tudo isso achando que Deus não vai perceber? O salmista deseja que os maus percebam que Deus age, corrige e disciplina. Verso 10. O Senhor repreende as nações, será que ele não vai castigá-las? O Senhor ensina a todos os seres humanos, será que ele não tem sabedoria? Ou seja, o que ele deseja ver é a conversão dos maus, o arrependimento, mudança de vida. E aí, se a gente comparar o Salmo com Ezequiel, o profeta, que a gente leu, quando nós fizemos a nossa confissão de pecados, hoje no culto, a gente vai perceber que o desejo do salmista está alinhado com o desejo de Deus. Porque lá em Ezequiel 18, a gente lê o seguinte, Deus falando através do profeta. Verso 21 e 23, ao 23. Se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis e fizer o que é certo e bom, não morrerá, é certo que viverá. Todos os seus pecados serão perdoados e ele viverá porque fez o que é certo. Aí Deus diz assim, vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não. Eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Ou seja, esse papo de bandido bom é bandido morto, não é o papo de Deus. Ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele espera que as pessoas se convertam e mudem de vida. Por que Deus deseja que as pessoas más se arrependam? Porque vamos ser sinceros, se Deus fosse matar todo mundo que é mau, vocês acham mesmo que eu e você, a gente teria alguma chance diante de Deus? Porque no fim das contas, todos nós somos maus, todos nós somos pecadores. Se Deus exercesse juízo sobre nós, o que a gente receberia seria condenação. Se nós clamássemos a Deus por vingança, o nosso destino seria o inferno. Todavia, a vingança divina, ela não atingiu o pecador. Ela atingiu aquele que não teve pecado, que foi Jesus Cristo. O Evangelho revela para a gente que Jesus ele entrou no nosso mundo para confrontar a injustiça e a maldade. E ele tomou sobre si a vingança de Deus. O castigo que o salmista está clamando, Jesus carregou sobre si, para que nós fôssemos perdoados. O sacrifício dele na cruz é a resposta ao nosso desejo por justiça e redenção. É só através da cruz que a gente alcança a justiça e redenção. Então, gente, quando Jesus ressuscita, ele oferece a oportunidade de um novo reino. O reino onde a justiça e a paz podem, de fato, se fazer presente, porque ele recebe a condenação da maldade, para fazer que aqueles que são maus, que somos nós, possamos ter uma vida nova, uma vida plena, uma vida de justiça e de retidão, através daquilo que ele fez. Então, como é que isso se aplica a gente hoje? E você? O que você faz com o seu descontentamento? O que você faz com o seu desejo de um mundo melhor? Um mundo mais justo para todos, um mundo mais generoso com os pobres, um mundo mais bondoso com as minorias, um mundo mais limpo para a criação, um mundo com mais esperança para as crianças. O salmista, ele olha para a sociedade, para a injustiça da sociedade dele, ele clama a Deus. Até quando, Senhor? E eu pergunto para você, quando foi a última vez que você clamou a Deus? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando as nossas famílias vão continuar sendo destruídas por conta do álcool, da droga? Cara, eu atendendo agora nas pessoas, como terapeuta, o número de famílias destruídas por causa de álcool e droga é muito grande.
É um negócio que arrebenta com todo mundo. Até quando? Até quando, Senhor? Até quando o pequeno empresário, o trabalhador, vai continuar perdendo noite de sono, preocupado, como é que ele vai pagar, sabe? Tipo, as contas no final do mês, o que ele vai fazer? Até quando? Até quando? Cara, até quando as mulheres vão continuar escondendo o sorriso delas, precisando fazer uma cirurgia para restaurar os dentes, porque levaram um soco na cara do marido? E eu não estou falando de mulher pobre não, viu? Eu estou falando de mulher casada com médico, que leva soco na cara. Até quando? Até quando a terra vai continuar gemendo de dor? Por conta da nossa ganância, por conta, sabe, da nossa cobiça? Até quando as crianças vão continuar com a infância delas roubadas? Por conta dos abusos sexuais, psicológicos? De novo, atendendo pessoas, né, como terapeuta, como pastor. Quando eu fui para o interior, né, lá para Assis, eu percebi como esses abusos são presentes. Mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. Até quando? Até quando os pobres vão continuar morrendo cedo por conta da desigualdade? Até quando os governantes vão continuar debochando do povo por conta do orgulho da impunidade? Até quando? Gente, como comunidade, nós somos chamados a transformarmos o nosso descontentamento numa busca constante por Deus. Para que o nosso desejo de que um mundo mais justo, que nem a gente cantou agora, né? Por uma vida mais significativa, para que ele possa ser santificado quando a gente entrega esse desejo a Deus. E imagine só o que pode acontecer se nós, quanto igreja, decidirmos não ignorar o nosso descontentamento. Se a gente passar a orar a Deus, Deus, até quando? E a gente usar esse descontentamento como combustível para a gente se aproximar de Jesus, se aproximar do reino dele, e nós nos tornarmos agentes para que esse reino seja presente na nossa sociedade. Então, meu convite para nós nessa manhã é que a gente possa entregar a Deus o nosso desejo, a nossa insatisfação, para que Ele transforme isso. Para que o nosso descontentamento e o nosso desejo por um mundo melhor se transforme num movimento de santidade que reflita a justiça do reino de Deus. Então o que eu quero desafiar você nessa semana? Eu quero desafiar você a orar essa semana. Até quando? E você vai preencher, tá bom? Com o que você quiser. Com o teu descontentamento. Você vai orar para Deus, o teu descontentamento, tua ira, teu ódio. Deus, até quando que eu vou continuar vendo essa situação? Até quando? Eu quero concluir citando de novo o Lewis Smith. Está aí no teu boletim, se você quiser acompanhar a liturgia. E ele fala assim: não podemos nos contentar com as coisas do jeito que elas são, enquanto elas não forem do jeito que desejamos que sejam. Não podemos nos contentar com as coisas do jeito que elas são, enquanto elas não forem do jeito que desejamos que sejam. Ou do jeito que elas deveriam ser. Mas podemos nos contentar em viver com o nosso descontentamento, até que elas sejam do jeito que esperamos que sejam. O descontentamento contente é a impaciência paciente da esperança. O descontentamento contente é a impaciência paciente da esperança. Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Que Ele abençoe o teu descontentamento. E que Ele abençoe o teu desejo de que as coisas sejam diferentes. Desejo que não é só nosso, desejo que é de todos. De nós que louvamos a Deus, nós que somos seu povo, nós que somos sua igreja. Mas desejo também daqueles que estão fora da igreja até. O mundo à nossa volta deseja dias melhores, deseja uma nova situação. É isso que a gente vai cantar agora, através dessa música, que é uma música secular.
É uma música que você escuta no rádio. Mas uma música que, quando a gente está junto como igreja, nos nossos lábios, se torna um clamor a Deus. Se torna expressão do nosso desejo por dias melhores. Senhor, vivemos esperando, ó Pai, dias melhores. Dias no qual o leão e o cordeiro vão se sentar juntos, ó Deus. Dias no qual as pessoas vão destruir as suas armas, ó Deus, e construir com elas instrumentos para plantar, ó Pai. Dias no qual cada pessoa vai poder plantar a sua vinha, ó Pai, fazer o seu vinho e se alegrar. Dias no qual a gente vai poder cozinhar o nosso pão, ó Deus, ter a nossa casa e ninguém vai tirar isso de nós. A gente vive esperando, ó Deus, esse dia. Dia no qual a criança vai poder colocar a mão na toca da serpente, a serpente não vai mordê-la, ó Deus, porque o mal vai ser vencido. A gente espera, ó Deus, dias melhores. Dias que Jesus conquistou na cruz e que um dia Ele vai trazer para nós. Dias nos quais as pessoas que a gente ama, Deus, e já morreram, vão estar de novo conosco, Deus. E a gente vai poder se alegrar contigo, ó Pai. O teu povo, a tua igreja, ó Deus, de todos os tempos, todos os teus filhos e filhas reunidos, ó Pai, para poder celebrar o teu nome. Que o nosso coração, ó Deus, que o nosso coração, ó Pai, se regozije nessa esperança, ó Deus. E até a gente não ver isso cumprido, ó Deus, que o descontentamento alimente a nossa sede de justiça, ó Deus. De tal forma que nós nos tornemos, ó Pai, agentes da implantação desse reino que há de vir, aqui e agora, que comece conosco. É o nosso pedido, confiando na tua graça e no teu amor. Em nome de Jesus. Amém.